O programa Caminho da Universidade tem a satisfação de receber para entrevista nosso colega de casa, o estimado Antônio Fernando Marques Budal. Afinal, vamos conversar um pouquinho sobre a sua vida, seu profissionalismo, vai trazer assim coisas interessantes. Meu caro Budal, assim seu nome de guerra, seja bem-vindo ao programa Caminho da Universidade TV 1000, que é afiliado à TV Cultura do Brasil. Ok. Professor, agradeço imensamente o convite a todos que estão nos acompanhando e eu estou aqui para lhe responder. Trouxe aqui um roteiro porque as quantidades de atividades que eu já assim realizei são inúmeras, então eu quero colocar no roteiro para não ficar muito entruncadinha. Sinta-se à vontade, é uma satisfação enorme recebê-lo. Nós já havíamos conversado esse tempo atrás, digo, bom, é o momento agora de trazer, porque nós temos que prestigiar as pessoas da casa também. Você, querendo que está fazendo história na comunicação local, aqui Porto Leandro, Vitória e região. Meu caro Budal, para que você possa, assim irei chamá-lo, nome de guerra, todo mundo conhece por Budal, né? O Antônio Budal. Para iniciar, origem, os pais, a tua família, por gentileza. Ok, professor e amigos que acompanham nosso programa maravilhoso. Então eu nasci em Curitiba, com essa... Você é curitibano? Curitibano. Eu jurava que era de Porto União da Vitória. Mas me considero de coração aqui o Porto União da Vitória, porque o nosso desenvolvimento maior foi aqui. Mas em Curitiba nascido e meus pais, ambos já falecidos, em memória a gente coloca aqui, o Anasílio Budal, né, ex-gerente da própria Telepar no início, e a minha mãe, Dona Maria Augusta Marques Budal, baiana, que se encontraram em Santa Catarina, Mafra, casaram, e depois Curitiba, nascimento do querido Antônio Budal. E também minha esposa atual, né, Marli Inês Schneider Budal, né, que já estamos há algumas décadas aí, um célebre casamento, e as minhas duas filhas, tanto a Sabrina Budal quanto a Bianca Budal. Muito bem, dá para ter uma ideia, né? Eu jurava que você era aqui de Porto Leandro, Vitória. Agora, a minha surpresa também, sua mãe é baiana, então. Então tem algumas alimentações assim diferentes, alguns pratos diferentes em casa, Budal? Quando vai visitar, quando visitava a mamãe, né? De vez em quando vinha algum acarajé, algum escabeche de peixe, aquelas iguarias. E meu pai também era bem aficionado na culinária. Até a gente sempre destaca aqui, nós temos na cidade pessoas muito ligadas a esse forte gastronomia. O próprio chefe, Ayrtinho, aí, especialista, e outros entendidos. Então a gente vê que realmente a nossa região é muito rica na questão da gastronomia. Muito bem. Budal, questão da formação educacional, ensino fundamental, ensino médio, como é que foi esse transcorrer da aprendizagem? Bom, a minha, claro, como curitibano, o meu primeiro, o ensino fundamental, vamos dizer assim, naquela época a gente falava Grupo Escolar Tiradentes, localizado no centro de Curitiba, próximo do passeio público, muitos conhecem o local. Eu, piazinho, saudades daquela época, né, professor? Então a gente teve uma formação inicial, não frequentei jardim de infância, porque naquela época não se exigia isso, e entrei antes do tempo. Eu entrei com 6 anos de idade, que não era meio permitido, mas coloca o Antônio Budal aí na sala para ele acompanhar. No outro ano ele continua mais forte, e não é que fui passando, e eu acho que me dei bem, né, pelo menos nessa trajetória no fundamental. Depois também fui mudando de endereço, fui para a Vila Auer, daí tive que entrar no outro colégio chamado Grupo Escolar Segismundo Fallars. Lá a minha formação inicial. Uma transferência do falecido pai para a Telepar aqui, isso em 69, daí eu tive que concluir aqui o meu fundamental, assim, todo o ensino médio, vamos dizer assim, para entender, entrando no colégio Cid Gonzaga, que não era no prédio novo, era no antigo colégio Baldino Cardoso. Tive o prazer de começar ali e ser um dos primeiros classes a inaugurar o Colégio Cid Gonzaga, o novo, que não era nem colégio, era Colégio Industrial Coronel Cid Gonzaga. Então essa foi a trajetória mais ou menos dessa parte, e ainda frequentei também a Escola de Comércio,
que naquela época você podia optar pelo científico, lembra disso, né? Sim. E podia optar por uma escola mais técnica. Então, daí eu consegui entrar no Colégio Davi Carneiro, o qual me formei, das últimas turmas, a técnico de contabilidade. Então, você, como é que é? Guarda-livro? Guarda-livro, técnico de contabilidade, a última turma. Hoje, parece que se formar tem que fazer mais algum tempo para frente. Né? Hoje, ciências contábeis que fecha mais, né? Que dá autorização para balanços, assinatura e tal. Mas eu militei também como guarda-livro em algumas empresas, tanto aqui quanto em Guarapuava. Essa é uma longa história, vou deixar por aqui. Muito bem. Pudal, em relação ao ensino superior, qual é o curso que você fez, a universidade que você cursou, por gentileza? Isso, professor, o senhor sabe mais do que eu e aos nossos queridos telespectadores. Tive o máximo prazer de ser a segunda turma da UNC, Universidade Contestado Porto União, quando não tínhamos essa estrutura, mas a universidade sempre deu condições de desenvolver o melhor possível do curso. Então, a segunda turma do curso de Serviço Social, com muito orgulho, o qual o senhor foi nosso professor de História do Contestado, que quero relatar aqui, primeira vez que eu ouvi esse termo História do Contestado, ou Guerra do Contestado, ou Conflito do Contestado, como queiram a ótica visualizar. Então, é importante essa instituição, porque ela me contribuiu muito para esse trabalho que, inclusive, a gente faz. Nós adoramos divulgar a cultura, a história, e isso a gente pegou esse jeito também da UNC. Atrelada a isso, claro, me formei como serviço social. Isso lá no São José ainda, né? Isso, a UNC tinha no São José e tinha algumas... Sim, mas tivemos aulas, inclusive foi acho que o primeiro curso universitário, aqui, superior, de termos aulas de informática. Foi a primeira. Depois veio o Coltec e as outras universidades, mas a UNC vinha professores de Canoinhas e nós, como não tinha laboratório de informática, nós tínhamos um laboratório aí no Executive Center. Vinha um especialista lá não sei se é da Epagre, uma coisa assim, especializado na questão da informática, que estava começando. Então nós fomos uma das primeiras turmas, a primeira e a nossa segunda, a ter cursos de informática aqui para fazer os relatórios digitais. Isso é muito interessante. E quero colocar também que não parou por aí a minha história na UNC. Daí eu também ingressei no curso de Ciências Contábeis, só que, ou melhor, Ciências da Informação, né? Sistemas de Informação. Só que eu não concluí, porque a atividade minha, daí como diz o outro, que nós vamos relatar mais para frente, também foi bastante intensiva na questão da mídia, das informações, enfim, eu não conseguia conciliar os tempos. Então, fui até um determinado momento e a gente está com o curso de Sistemas de Informações por hora paralisado. Pela necessidade. Mas eu sei que você também fez uma série de cursos atendendo às necessidades da profissão e até em Brasília você esteve lá fazer alguns cursos. Nos fale, sim, em um minuto sobre esse aperfeiçoamento profissional. Boa essa oportunidade, professor, porque na realidade isso foi uma possibilidade através da própria Telepar, na época, que também nós vamos falar mais para frente um pouquinho, de abrir esse horizonte. Telepar precisaria de técnicos. Então, em Brasília, eu entrei num sistema que você fazia como técnico de telecomunicações, o Centro Integrado Polivalente, lá em Brasília. Então, eu consegui também tirar o meu título como técnico em telecomunicações. E também a gente conseguiu desempenhar essa parte que me ajudou em outras atividades que posteriormente a gente pode até falar, né? Muito bem. Pudal, você foi meu aluno, é egresso da Universidade do Contestado e a grande maioria do curso de Serviço Social, 80% eram mulheres que frequentavam. E vocês realmente foram lá e deram conta do recado. Lembro muito bem de todos os alunos, homens, né? E também das mulheres, que as primeiras turmas foi aquele encanto, foi uma grande novidade que veio o curso superior para Porto União, até na gestão do prefeito Ari Carneiro Júnior e todo aquele apoio que foi dado. Mas um detalhe aqui, que eu fiquei muito feliz sabendo a tua disponibilidade sempre, da tua responsabilidade, da tua capacidade, quando a surpresa que se me causou, prazerosa, de fazer o prefácio do livro. Nos fale
assim, em um minuto, essa ideia de fazer esse livro? Foi lançado, acho que em 2017, 30 de novembro, lá no auditório da UNC, é isso? Exatamente essa data, professor, com muito orgulho, porque solicitei esse prefácio e dicas de passagem, peço até escusas, pedi para o senhor uma certa brevidade. Por quê? Porque esse livro foi lançado um objetivo de mostrar que cada um de nós, tendo persistência, pode executar um livro em um mês. Não recomendo que ninguém faça isso, mas eu estou falando que a ideia, um desafio para mim mesmo, de em um mês colocar na praça um livro. É claro que eu já tinha todo o material memorizado, porque a gente escreve bastante, né? Isso, acho que o benefício de ser um repórter e jornalista, porque são bastante correlatas, é escrever. Nós temos que escrever bastante e gostarmos de ler. Então esse material, para mim, já estava todo ele interagido, inclusive nas colunas que a gente fez para o jornal Caiçara, né? Que a gente vai falar mais um pouco também. E então me facilitou bastante e eu vi que realmente o professor Aloysio Witczuk seria o mais indicado naquele momento para prefaciar o livro, e o senhor aceitou sentir muita firmeza. Teríamos outros professores, poderia citar a própria professora Faena, tenho certeza que ela faria isso com o máximo prazer, Terezinha Wolff, enfim, são tantos, né? Não vou nem, a gente citou alguns aqui, mas eu indiquei e solicitei o prefácio das suas mãos, que eu agradeço imensamente, devido ao senhor ter sido meu professor, assim, mais imediato, e que me incutiu na questão da importância da história do contestado, não dos malefícios que causaram, os benefícios que ela pode fazer para todos nós não cairmos em alguns erros e continuarmos desenvolvendo as coisas. Muito bem, por isso a satisfação é toda minha, e parabéns pelo livro, vale a pena. Título do livro? Nossas informações, Antônio Budal. Por quê? Porque não é do Antônio Budal, é de todos nós. Perfeito, muito bem bolado. Meu caro Antônio Budal, vamos passar para o lado agora profissional, das primeiras atividades, ainda quando menino, porque nós temos um foco de uma atividade que a gente vai destacar, mas eu vou falar isso no segundo bloco. Estamos apresentando o programa Caminho da Universidade e a presença ilustre do nosso colega de trabalho, Antônio Fernando Marques Budal, mais conhecido carinhosamente por Budal ou Antônio Budal. É rapidinho, já retornamos. Estamos retornando com o programa Caminho da Universidade e o nosso entrevistado de hoje é nosso colega de trabalho aqui da TV 1000, Antônio Budal, assim conhecido. Meu caro Budal, vamos para o segundo bloco. Eu já fiz o questionamento em relação às atividades profissionais. Eu gostaria que você falasse. Nós somos daquela época que menino tinha que trabalhar. Eu também passei pelo mesmo processo e ainda com 10 anos de idade sem registro. Acho que você começou um pouquinho mais tarde. Nos fale dessas experiências para chegar exatamente hoje, né? Como repórter, como apresentador na questão de rádio e TV. Por gentileza. Doutor Aloysio, agradeço a oportunidade, mas nessa parte que eu vou discorrer aqui, eu tenho que olhar um pouquinho no roteiro, porque foram imensas atividades. Mas como o senhor bem falou, e agora os telespectadores também podem acompanhar a trajetória do Budal, eu iniciei com 13 anos de idade, que naquela época a lei permitia que o menor de idade trabalhasse e fosse registrado. Então, profissionalmente, iniciei com 13 anos de idade, numa empresa de venda de peças automotivas, caminhões, enfim. Vou até citar aqui, né, a San Diego Autopeças, que até hoje está aqui. E eu agradeço, né, ao senhor Moacir Rodrigues, que me amparou para dar essa oportunidade de pegar a experiência, a primeira experiência. Porque muitas vezes as empresas já pedem com experiência, mas como é que a pessoa vai iniciar se não tem onde fazer a experiência? Então existe essa dicotomia. E o Moacir Rodrigues me proporcionou, e eu muitas coisas de contato primeiro ao público, eu tive ali no balcão
da San Diego Autopeças. Esse foi um dos primeiros serviços. Isso foi em 74, que comecei até 76, um período sem registro, depois que demonstrou conseguir atender a expectativa, registrado sem problema. Naquela época podia, né? Não se falava em menor aprendiz, por exemplo. Hoje, Deus o livre, né? Tem que ter uma idade certa e tal, assim, né? E daí, continuando essa questão, também trabalhei na Transdal, Transportes Dalmolin, com a mesma atividade, setor de peças, só que de caminhões, Scania, Fenemese, Mercedes, enfim, na parte da seção de peças, fazia toda essa intermediação com os mecânicos e público que assim passavam por lá. Rapidamente também, depois desse período, aí sim, entrou uma fase muito importante que modificou um pouquinho a minha trajetória, que eu entrei no jornal O Comércio, que inclusive era gráfica, editora, O Comércio Limitada. Então, João Carlos Coas era o proprietário, né, que agradeço imensamente ter também dado essa oportunidade. Daí eu entrei como linotipista. O que é linotipista? Rapidamente aqui, a gente vai até explanar um pouquinho mais para frente com detalhes, mas quero colocar que é uma máquina que se faz as matérias no chumbo. Existe inclusive uma ali perto da rede ferroviária, que é aquela máquina oriunda do jornal Caiçara, é parecida com aquela. Então, o jornal O Comércio tinha 3 linotipos. Todo o jornal era feito nisso aí. Eu poderia detalhar muitas coisas desse processo, mas por enquanto isso quero colocar que foi a primeira oportunidade de eu entrar na questão do meio jornalístico, esse. E prosseguindo um pouquinho mais, a gente vai pautando por outros caminhos também, rapidinho. Eu entrei nos escritórios de contabilidade, né, já tinha essa formação anterior de técnico em contabilidade, então eu entrei no escritório do Helmut Rinoff, já falecido, também agradeço a família, né, saudoso, e Luiz Carlos Ruaro e Tassir de Lázari, que também são amigos nossos aí. Você é teu vizinho? Sim, meu vizinho, o homem era o representante do IBGE, do CRC, né, delegado militar, como nós assim fomos, com muito orgulho. E daí eu quero prosseguir, não sei se eu posso continuar, professor. Teve também... Um minuto e meio. Então dá tempo de eu relatar aqui isso aqui. Uma passagem muito importante também no Centro Técnico Aeroespacial, como auxiliar técnico, no campo de pesquisas ali em Paula Freitas, isso foi em 78. Um momento muito importante porque aí mudou de escritório para técnico em, vamos dizer, telecomunicações, eletrônica, isso aí. Então eu fazia a manutenção. Mas como é que você ficou sabendo dessa atividade ali na aeronáutica? Aí vem um detalhe importante, eu estava no batalhão, servindo, a posição de descansar, né? O sargenteante lendo o boletim do dia, e eu escutei que o batalhão iria fazer uma terraplanagem lá em Paula Freitas, divisa com a União da Vitória, para a construção do campo de pesquisa da aeronáutica. Então a Força Aérea sendo apoiada pelo Exército Brasileiro, que nós passamos pelo Exército Brasileiro com muito orgulho, né? E não imaginava que, ouvindo aquilo na formatura, um dia, no caso em 78, iria trabalhar numa atividade tão importante, eu acho que uma das únicas pesquisas no Brasil da camada da ionosfera, e o Budal ali como um auxiliar técnico. Nós temos uma fotografia, depois a Maria vai jogar essa fotografia, eu vejo 2 militares e um cara cabeludo do lado deles. Quem que é aquele cara? Essa fotografia eu guardo com muito orgulho, porque o primeiro, os 2 são militares eu não acredito que já sejam falecidos, né? Um deles era o comandante da aeronave, um bandeirante que veio aqui, aterrissou no aeroporto José Cleto. Com detalhe, teve que fazer os retromotores porque a pista não conseguia aterrissar, mas aterrissou com tranquilidade. E o outro era o então tenente Basílio Baranoff, que depois foi a capitão, que era o comandante do nosso setor da pesquisa da ionosfera, com outros professores, tinha professores chileno e outros pesquisadores. Então o Basílio Baranoff era o responsável pela atividade. Já é falecido, a gente agradece muito também, tivemos muito amparo e orientações
por ele. E o cabeludo que o senhor fala é esse amigo que vos fala aqui, naquela época, né, mais novo, aquela extensa cabeleira, e hoje não me faz muita saudade disso. Porque evoluiu, né? Evoluiu, é mais fácil de mergulhar, né? Legal, bacana. Budal, nós temos que ver os demais setores que tem rádio, Telepar, isso dá uma sequência para nós aí. Bem rapidinho, para não estourar o nosso prazo, em 23 de dezembro, olha que presentão de Natal de 1983, adentrei aos portões da Telepar. Passei no concurso público, foi lá em Ponta Grossa, e nessa data que me autorizaram a gente a então desenvolver atividade como instalador de linhas e aparelhos, telefones. Com o decorrer do tempo, a gente sempre foi bastante desenvolto em serviços, a gente não brinca em serviço, a gente vai fazer o serviço. Daí eu consegui subir como supervisor de redes. Então, muito dos telefones na nossa cidade, região, e até São Mateus, Antônio Olinto e tal, passou pelas nossas mãos com muito orgulho, uma atividade muito importante. E também quero destacar aqui que entrei na Rádio Colmeia, a convite do nosso amigo, agradeço aqui o repórter Antônio Godoy, foi em 2002, quando eu entrei para fazer assessoria para ele, mas contratado como técnico de telecomunicações. Então a gente desenvolveu bastante atividades e isso me possibilitou também já reforçando a questão do jornalismo. E também consultor de vendas, telemarketing, em umas empresas que eu também militei, tanto numa empreiteira da antiga Telepar, quanto pela própria União Pedras e Decorativas, que também foi um bom trabalho para tratar com o público, esse carinho que a gente leva com todos. Muito bem. Hoje, Rádio Comunitária TV 1000. Por gentileza, 1 minuto para que nós possamos explanar um assunto que merece um pouquinho mais de destaque. Vou mudar até a folha, porque isso aqui realmente foi uma passagem muito importante. A Rádio Comunitária, ela nasceu de idealizadores, porque era muito difícil implantar rádios comunitárias no Brasil, e num período aqui na cidade, um grupo de empresários e pessoas, e inclusive ligados à própria Igreja Luterana, os maçons, conseguiram dar início ao processo, mas por algumas ansiedades colocaram no ar sem autorização, então isso foi lacrado e tal. Eu vendo esse processo meio perdido, consegui entrar como diretor, como responsável pela rádio comunitária, já que o processo estava engavetado, equipamentos lacrados. E passado o tempo, com a ajuda de mais alguns políticos, e eu também tive em Brasília, lá em alguns canais que a gente conhece, conseguimos a outorga. Então foi implantada a 87,9, a primeira rádio comunitária, acho que até da região, que está no ar até hoje, já renovou-se a outorga, que ela é para 10 anos, né? E essa atividade foi muito importante porque aumentou a minha responsabilidade como jornalismo. O jornal da rádio, no início, todo dia, de segunda a sexta-feira, era o Budal que fazia aquele momento comunitário, certo? E também, de um tempo para cá, apareceu a TV Milênio na época. Nosso Orlando Miles, popular Juba, que todo mundo conhece, também deu uma oportunidade para a gente pautar notícias aqui na nossa querida TV, que hoje é TV 1000. Então essa... Foi buscar o registro como jornalista. Aí que aconteceu o registro, a necessidade do registro, que eu quero até colocar aqui rapidinho, que foi uma atividade que eu consegui através do Ministério de Trabalho e Emprego, isso direcionado a Brasília. Mais uma vez, eu estou bastante ligado a Brasília, né? Tive que fazer algumas viagens para lá, e daí eu consegui, através desse setor, sob o número 10.877/Paraná, porque foi pelo Paraná que eu obtive esse título, consegui o registro, facilitou bastante a minha atividade para o jornalismo e também reportagens, enfim, toda essa atividade que a gente faz até hoje. Muito bem. Budal, nosso tempo realmente está estourando, mas eu preciso que você dê uma ideia aos nossos telespectadores em relação ao jornal, que é o mais antigo da região, que tem maior anos de vida, tem longos anos de vida, que é o Jornal Comércio. E 11 de junho, 90 anos do Jornal Comércio. E você ficou lá 7 anos. Conta para os telespectadores as tuas atividades e as pessoas que você conviveu
no Jornal Comércio. Por gentileza. Obrigado, professor, pela oportunidade. O Jornal Comércio, eu tenho um carinho especial, como tenho o Jornal Caiçara também, que atualmente eu escrevo uma coluna eventuais nesse jornal. Mas o Jornal Comércio me despertou a possibilidade de perceber a importância dos registros que todos nós fazemos. Quando nós temos esse jornal maravilhoso, aí 90 anos, que esperamos que chegue até aos 100 anos, né? Tem mais um trechinho pela frente, eu acho que vai alcançar, eu vejo a importância do trabalho desses pioneiros, começando com Hermílio Mires, né, como o idealizador, todas aquelas questões, e na nossa época o jornal era feito à base de fogo e chumbo. É isso que eu quero deixar aqui para vocês, porque realmente, como eu já citei anteriormente na questão da linotipo, feita no chumbo, todo o material era feito ali. Naquele período, o João Carlos Coas dava todas as condições de nós produzirmos o jornal, pasmem, até acho que é meio loucura para a época, bissemanário, com esse sistema que é muito difícil. Mas então, as condições era uma loucura. Né? Era loucura. Então exigia muito trabalho e dedicação total, e o jornal ele tinha uma equipe muito boa. Começava com o redator-chefe, Ivo Doninsky, o senhor bem conhece, né? Confreiro da Alve, confrade, né? Da Alve. E também tínhamos bons colunistas, citando alguns deles, eram vários. Dr. Odilon, com a sua coluna relatando atos de advogados, né, jurídicos. A própria professora Faena, carinhosamente, a gente tem um carinho especial por ela, espetacular. Tínhamos ali o próprio Fernando Martini, lembra? Né? Eu não sei se o Dago, se não me engano, acho que também escrevia alguma coisa, enfim, eram colunistas de mão cheia, né? E a equipe, que era importante destacar, de produção do jornal, era uma equipe bastante unida. As linotipos, por exemplo, eu tive que ensinar, para ter uma ideia, quero citar aqui, acho que vale a pena, um dos meus pupilos na linotipo foi o seu Ivo Selbach, amigão meu, que depois foi gerente, se aposentou como gerente do Banco do Brasil, por exemplo. E outros mais, eu quero citar aqui o que fazia as páginas, porque eram montadas as páginas, o Save, popular, o apelido dele é Tata, a gente vê, ele mora aqui ainda no bairro São Pedro, aqui, né? Por exemplo, tinham lá os impressores, o Zamboni, que invocava com a máquina, de vez em quando enroscava os papéis, né? Então era um sacrifício, mas dava certo. O próprio Getúlio Kretz, trabalhava antes e depois na gráfica Uniporto, depois no jornal, e outras pessoas mais. Me lembro da Ana Coas, falecida, né? A irmã do João Carlos Coas, o Zé Coas, era essa nossa equipe que militava ali. Tínhamos entregadores de jornais, o apelido dele, eu não me lembro o nome certo, mas o apelido era o Tampinha, de bicicleta entregava os jornais. O próprio Laurão, quem não conheceu, que morava ali na Avenida Bormann. E esse jornal ele tinha uma abrangência imensa. Por isso que eu tenho um carinho especial também pelo jornal O Comércio, esses 90 anos, porque a abrangência dele era grande, era toda Ansulpar, todo o Planalto Norte e as capitais. E tinha jornais que ia até para São Paulo. Aquele jornal que, inclusive, todos eles nós folhear, era a sequência das folhas, cada um pegava uma folha, a folha chegava no finalzinho, dobrava e passava uma reguinha para ele dobrar, e depois colava-se a etiqueta, lembra daquela etiquetinha datilografada? Era esse o sistema do jornal. Então, um volume grande de jornal entregue e com bastante serviço, mas sempre a gente dava conta. Vinham os clichês, naquela época, até chegar na questão da offset, que hoje está toda ela digitalizada, que é espetáculo, né? Daí dá para se produzir jornais diários. Então, essa é a minha percepção do jornal. Agradeço imensamente terem me dado essa oportunidade de também militar, porque não foi só na linotipo, eu também fiz as páginas, fiz colunas, revisões de textos e dobrar os jornais, várias coisas que foram necessitadas. Não posso esquecer de um senhor que cuidava, que era o guardião do jornal ali na Teixeira Soares, o apelido dele era Paiol. Ele que ligava as máquinas, eu acho que umas 3 horas da manhã, para o chumbo derreter, para quando eu chegasse lá no horário do expediente, o chumbo tivesse derretido para poder fazer a impressão. De vez em quando ele esquecia de ligar, eu chegava lá, o chumbo estava gelado. Daí atrasava toda a produção. Então são coisas... Foi grande aprendizado, agradeço muito. Isso tudo vai agregando valor para a atividade de hoje que a gente faz, de reportagens, de apresentação, e o carinho que a gente tem com todas as pessoas que lidam no meio das informações. Muito bem. Budal, é uma pena, nosso tempo já estourou, mas
não deixou de ser uma aula mostrando a tua opinião, outro lado em relação aos 90 anos do Jornal O Comércio. Em nome de toda a nossa equipe aqui da TV1000, Budal, queremos imensamente agradecer a tua presença, agradecer também esse espaço aqui do Le Copan. Nosso chefe Ayrton está cedendo gentilmente e, inclusive, sabe muito bem que existem agora refeições diariamente, almoços, né? Saborosos, né? Um prato realmente muito bom, né? Afinal, quando se fala em gastronomia, referência ao Le Copan. Não é propaganda, mas estamos dizendo aquilo que é verdade em atendimento, em qualidade, enfim, né? A pessoa se sente muito bem. Então, muito obrigado, Ayrton, e toda a sua equipe. E pedir a você uma mensagem para os nossos telespectadores. Por gentileza. Professor, eu quero aqui, então, até eu segui o roteiro que eu escrevi com muito carinho, quero passar para os nossos telespectadores do seu programa maravilhoso, os agradecimentos especiais a todos, que de uma forma ou de outra que convivi no meu âmbito familiar, educacional e profissional. Destaco então o nosso muito obrigado por as iniciativas e convites que me passaram para eu alcançar essas atividades. Quero com muito orgulho também participar da importância e história do jornal O Comércio, esse desenvolvimento nos bons tempos, que tudo isso somando chegou-se a essa maravilha que é o nosso jornal O Comércio, que é um dos órgãos de informação mais importantes da nossa cidade. E a gente tem certeza que logo alcançará os seus 100 anos de atividades nesse tradicionalíssimo jornal. E, claro, deixo aqui uma frase de minha autoria que está contida no livro Minhas Informações, ou Nossas Informações, como queira, mais abrangente, Antônio Budal. O seguinte, que sonho impossível, persistindo na prática, poderá tornar-se realidade. Mais ou menos algumas coisas que eu persisti e consegui concretizá-las, ou seja, trazer na realidade. Muito obrigado pelo convite. Budal, nós que agradecemos mais uma vez. Precisamos de mais tempo, né? Mais encontros, mas semanalmente eu tenho colocado o seguinte, que não existe problema sem solução quando você acredita no poder da palavra mágica educação. Até a próxima semana.